react do capítulo 1181 do mangá de One Piece. Acho que o capítulo mais esperado por mim até agora, de todos esses que saíram. Vamos lá, o título do capítulo é Deus e Demônio, e aí eu já fico nervosa para esse capítulo. A gente tem na capa a Carrot caminhando e cantando pelo mar em cima de tubarões panda dormindo enfileirados. Uma capa bem fofinha. E começamos o capítulo com memórias de 14 anos atrás. O Harold falando que será lembrado como o pior rei da história, e falando pro Loki, né? Você me matará e depois herdará o trono real. E o Loki fala pra Imu, ele faria 144 anos no ano passado. A expectativa de vida do gigante é de 300 anos. Então ele tinha muito o que viver. O Loki tá furioso. Você controlou. Foi você que controlou meu pai. E então matou ele. Não é, seu desgraçado? E Mu responde, Mu foi aquele que suportou tal inconveniência. Meu Deus. Eu já tô com vontade de chorar, que saco. Então o Loki ergue o martelo, com as cenas intercaladas do passado com a morte do Harold e os rostos do Loki e do Imu no atual momento, né? Também a gente tem um quadro do céu com um relâmpago. E então nós temos um quadro do martelo com a carinha do esquilo. Eu ainda acho muito fofinha essa parte, tá? Mesmo que o clima esteja pesadíssimo, o martelo é fofo. E o ataque do Loki chama Ragnar Izuki. Eu espero estar lendo certo. A nota aqui do tradutor diz que significa martelo de ferro e trovão. Mas aparentemente Imu segura o martelo com o agouro. Nós temos o vento desse impacto varrendo o Baf, né? Muito legal ver o Imu em comparação ao Loki, porque o Imu já é grande perto dos personagens que estamos acostumados. E o Loki é tão maior que ele que no desenho o Imu fica pequenininho. E o Loki fica ali meio incrédulo que o Imu aguentou a martelada que ele deu. E ele pergunta: que chama negra é essa? Qual é o seu poder? Vocês viram que Imu tem o braço pintadinho? Eu vou colocar uma foto disso no vídeo. Ele tem o braço todo pintadinho. Me pergunto que cor é essa pele dele. E Mu responde, o homem é o poderio militar de Mu. Eu dei uma googlada aqui porque eu acho que isso é uma questão de tradução. Como eu tô lendo Raiscan vazada, enfim, ficou o homem é o poderio militar de Mu. Eu vou colocar a foto pra vocês. Mas quando a gente dá um Google no que significa homem, porque eu particularmente não sei, a gente tem como uma palavra em inglês para presságio e agouro. Então, o que eu li na semana passada de agouro, eu acredito que seja a mesma coisa que homem, né? Que é essa chama negra. Às vezes acontecem essas confusões por uma questão de tradução, mas também por uma questão de que Imu fala de forma muito erudita, muito nobre, né? A gente percebe que ele pertence a uma elite pela forma que ele fala, porque parece antigo, porque parece exclusivo. Então, interessante que isso está acontecendo aqui. Eu não tinha percebido, enquanto eu falava, que Imu se transforma num gigante. Ele usa o agouro para engordar, entre aspas, os seus músculos, como se ele se alimentasse do próprio agouro e crescesse e ficasse grande, assim como o Luffy se infla de ar e estica. Rolou isso aqui. E o Imu diz que esse poder que ele usa, né, o agouro, é um poder que se esconde em todos os seres. É interessante como a gente já tinha comentado aqui que tem coisas do Imu que se assemelham a Big Mom e aqui me parece algo semelhante, né? A Big Mom lidava ali com almas e aqui parece que o Imu lida com o que quer que seja esse agouro dentro das pessoas. Será que é o lado ruim das pessoas, algo assim? De qualquer forma, Imu se transforma em gigante e luta em equivalência com Loki. Inclusive, ele cria ali com o agouro dele uma espécie de arma gigante, só que ao invés de ser quadrada como o martelo do Loki, tem na ponta uma esfera. Não! Meu Deus, que saco! Ah, gente, eu não acredito. O Imu acabou de...
Não! Imu acabou de atravessar uma espada gigante em Loki. Eu não acredito, eu tenho live em 10 minutos, eu não posso entrar na live chorando. Ai, não acredito nisso. Enfim, não quero falar mais sobre isso. O ataque de Imu, que chama Nemesis, aparentemente significa lâmina da punição divina, segundo os tradutores da Scan. Temos o Loki super ferido e Imu falando: pessoas anseiam por poder. Todavia, o poder que tanto almejam pode ser alcançado com espantosa facilidade através da corrupção. E aí, Imu cria asas e sai voando. Que isso, cara? E por meio desses interesses convergentes que os subjugam um contrato. Eu tô lendo aqui a fala na íntegra do Imu, tá? Que tá voando aí e fez uma arma que não sei nem o nome, porque estou muito abalada nesse momento. Fez uma arma como uma massa, é assim que fala, aquelas... Enfim, eu não tenho conhecimento de armas, eu vou só deixar a foto aí pra vocês. Mas tem uma corrente, uma esfera na ponta. Continuando, e para que no final isso seja possível, nasce da inveja o poder. Loki levanta o martelo para se defender. Vamos ler de novo? Pessoas anseiam por poder. Todavia, o poder que tanto almejam pode ser alcançado com espantosa facilidade, através da corrupção, e por meio de interesses convergentes que o subjugam um contrato. E para que no final isso seja possível, nasce da inveja o poder. E essa trindade é a dominância. Eu tô com dificuldade para entender o que tá acontecendo nesse quadro de luta. Eu não vou mentir para vocês, eu não sou expert em lutas. Eu tenho uma certa dificuldade de entender às vezes, mas vamos continuando aqui. Bom, de qualquer forma, nós temos Imu perguntando: e se Imu conceder-te o poder de um deus, assim darás um passo além da humanidade? E o Loki tá sangrando. Isso eu consigo entender nesse quadro. E ele tá tossindo. Então, assim, meu menino não está na sua melhor forma. Dito isso, ele acerta uma martelada. Na verdade, eu acho que ele não chega a acertar. Ele quase acerta uma martelada no Imu, dizendo: não preciso disso. A dominância de um deus, esse é o seu poder? Tá mais pra um contrato demoníaco, não? Pergunta o Loki pro Imu, né? Imu responde de volta: qual é a diferença entre Deus e demônio? E Loki maravilhoso fala: eu sei lá, eu não vou ser dominado por ninguém. E vai pra cima, que maravilha! Eu tô cheirando nervoso porque eu não sei o que vai acontecer, eu gosto muito do Loki. A alegria deste mundo reside na dominância. Tô achando meio injusto que o Mu levanta uns voos assim, meio aleatórios. Ah, mas aqui algo interessante acontece. A alegria deste mundo reside na dominância, não é mesmo? E daí tem uma sombra que só pode ser a sombra de Joy Boy. E é um quadro interessante porque tem Joy Boy e Mu atrás. Joy Boy, a sombra, que eu imagino que seja de Joy Boy, que pode ser o Luffy, enfim. Aquela sombra típica que a gente já conhece. E Muzinho naquela forma simples dele atrás. Parece que ele sempre fala olhando em retrospecto, né? Ele sempre fala olhando pro passado, enfim. Eita, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu não tava esperando. Eu baixei a página e simplesmente grita: não é mesmo, Joy Boy? E é um Joy Boy furioso com a bocarra deste tamanho. Perdeu todo o glamour que tinha, tá? Na minha opinião. E corta imediatamente pro Luffy comendão lá, onde ele tá se alimentando. E basicamente ele tá falando que nunca sentiu um hack tão forte, que é muito pesado e sufocante. Ele fala: se eu não comer mais, eu não vou ganhar. Maravilhosas últimas páginas. Loki pergunta: você tá com a cabeça em outro lugar, é? Você não acha que tá me subestimando demais? E atira Imu contra a árvore, é o que tudo indica. Atira muito longe, bem feito. Com todo respeito, eu tô torcendo pro Loki. E Imu sangrandinho vê o dragão, que é o Loki, né? Eu nunca me atrevo a falar o nome do dragão. E logo faz o seu sinal de mão. E então, pelo que eu entendi aqui desse quadro, o dragão Loki usa aquele poder da boca, que eu ainda não entendi se é um raio, o que é, pra atacar Imu. Gente, eu tô muito confusa. Imu todo saindo fumaça, todo fumegante, fala: você voltou
com um sorriso destemido. Você voltou? Como assim você voltou? Quem voltou? Eu sinto que tem nuances desses quadros que eu não peguei. Ele tá falando que você voltou pro Loki. E ele estava pensando em Joy Boy antes. Eu sempre associei Joy Boy ao Luffy. O que eu perdi? Bom, eu meio que não tenho considerações pro vídeo de hoje. Eu vou fazer a minha live agora. E vou ver o que o pessoal me diz. Obrigada por ficar até aqui comigo. Me desculpem por ser o react mais simples dessa internet, mas eu juro que eu me divirto muito gravando e conversando com vocês. Um grande beijo e até a próxima.